Hello, hello! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Pedro do Me Leva na Mala Amor. Estou aqui em Portugal há quase 2 anos e eu vou compartilhar com vocês a minha experiência sobre o mercado de trabalho aqui na região onde eu tô, que é a cidade de Faro, capital da região do Algarve. Eu vou dar algumas dicas para vocês sobre o que eu acho relevante para quem está ingressando no mercado de trabalho aqui, baseado na minha experiência, tá? Eu acho que se eu soubesse dessas informações quando eu cheguei, seria muito mais fácil para mim. Já existe um vídeo desse sobre como foi a experiência da Naná, da minha esposa, e vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Se você quiser ver como foi a experiência dela, é só clicar aqui no card para vocês acompanharem esse vídeo. Quando eu vim para cá, apesar de eu estar muito entusiasmado com essa ideia de vir morar na Europa, vir morar em Portugal, eu já sabia que eu não ia trabalhar na minha área. O seu diploma do Brasil não é válido aqui, ou seja, eu ia procurar qualquer coisa que fosse na área de construção, ou talvez no restaurante, ou aonde tivesse. O que tivesse eu ia aceitar. Eu demorei muito tempo para achar um emprego, na minha opinião. Eu demorei mais de 5 meses, quase 6 meses, para encontrar um trabalho aqui em Faro. E quando eu encontrei uma proposta. Eu estava mandando vários currículos pela internet, que é o canal que eu gosto de utilizar. E eu consegui uma entrevista numa imobiliária aqui de Faro. Isso depois de quase 6 meses que eu estava procurando, mandando currículo, tanto pessoalmente quanto pela internet. Claro, pela internet era muito mais rápido, eu conseguia mandar mais currículos num curto espaço de tempo. Mas eu também ia em algumas empresas, alguns comércios, deixar o meu currículo. Aqui em Portugal existe uma lei que eu não tenho muita profundidade para falar, que é a lei do RGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. E essa lei, quando ela foi instituída, ela proibia alguns comércios ou empresas de receber os currículos da pessoa em papel, porque não podia divulgar dados pessoais para ninguém. Hoje já é outra forma, tá? Mas até instaurar essa lei, muita gente não recebia o meu currículo nas lojas, ou nos comércios, ou nas empresas, porque tinha que ser online. Eu não podia deixar um currículo em papel lá. O que eu sabia que poderia atrasar um pouco meu ingresso no mercado de trabalho. Pausa aí para vocês saberem uma coisa importante. Naquela época, eu não tinha um documento que eu já tenho hoje, que é a autorização de residência aqui em Portugal. Como eu não tinha esse documento, era mais difícil ainda de eu conseguir um emprego, porque as empresas não contratavam quem não tinha esse documento. Hoje eu já tenho. A imobiliária foi o único lugar que aceitou que eu trabalhasse lá sem esse documento. Sem segurança social. Sem número de inscrição na segurança social. Eu tinha o NIF, que é o número fiscal daqui de Portugal. Tipo um CPF, né? É como um CPF, exatamente. É como um CPF. Então eu tinha o NIF, mas existiam outros documentos que eu ainda não tinha naquela época que eu já tenho hoje. Hoje está mais fácil por conta disso, porque eu já tenho toda essa documentação. Para mim foi um alívio encontrar essa possibilidade na imobiliária. O nome do emprego, né, do cargo, era angariador imobiliário. Então eu tinha que encontrar casas de pessoas que quisessem ou vender ou alugar as suas casas. O mercado imobiliário aqui, ainda desde aquela época até hoje, ainda está muito em alta, está muito aceso, crescente inclusive, porque a demanda é muito alta e não tem casa suficiente para vender ou para arrendar. Então eu tinha que caçar esses lugares, esses proprietários que quisessem ou vender ou alugar suas casas. Não tinha contrato de trabalho, tá? Mas essa é a parte complicada, foi por isso que eu decidi não continuar lá, porque era assim, ou você tinha que ser um trabalhador autônomo, que aqui a gente chama de o trabalhador que emite recibos verdes, é a mesma coisa que um trabalhador autônomo, ou MEI no Brasil, ou se você quisesse um contrato de trabalho, a imobiliária não ia interferir nesse processo. Eles tinham uma empresa terceirizada que cuidava disso, mas eu tinha que cuidar de tudo, inclusive dos custos administrativos para isso. É um pouco estranho de falar isso, mas é verdade, foi o que aconteceu. Quer dizer, eu teria que pagar para eu ter meu próprio contrato de trabalho? Não faz o menor sentido. Pagar quanto? Acho que era a empresa que eles sugeriram, que era uma terceirizada, queria cobrar 2.000 euros. A maioria das pessoas que trabalham lá, até hoje, emite recibos verdes, ou seja, são trabalhadores autônomos. Tanto que
Muitas pessoas que trabalham até hoje naquela imobiliária e em outras têm serviços de meio período e também trabalham na imobiliária como uma renda extra, como uma composição de renda. A proposta não era ganhar um salário fixo, era puramente comissionado. Eles não usavam esse termo comissão, mas é isso, é quando você vende ou quando você consegue angariar uma casa que será vendida, você vai ganhar uma parcela, um percentual do valor de mercado daquela casa, ou daquele imóvel, ou daquele prédio, ou o que fosse. Eu demorei para entender todo esse processo. Eu já fui fazendo treinamentos e entendendo como funcionava, mas quando chegou ali mais ou menos 2 meses e meio, que eu entendi que para eu ter um contrato de trabalho, que era o que eu queria, eu teria que... você precisava, que era o que eu precisava, na verdade, né? Eu teria que eu mesmo que arcar com esses custos, porque a própria empresa não ia fazer isso, e aí eu falei, não é aqui o meu caminho. E eu não queria, naquela época, trabalhar com recibos verdes. Talvez fosse uma boa hipótese, eu posso até falar disso, a gente até pode fazer um vídeo sobre isso, vocês podem me falar, vocês têm interesse em saber como que é trabalhar por conta própria, ser um trabalhador autônomo? Comenta aqui. Conversei com o pessoal da imobiliária e falei, olha, não vou seguir aqui o caminho com vocês porque eu realmente preciso de um contrato de trabalho e de uma empresa que faça esse contrato. Não que seja tudo por minha conta e aos meus custos, né? Eu precisava de uma renda fixa, não uma renda somente variável. Eu precisava realmente de um salário fixo para poder me estabilizar aqui, mesmo que não fosse muito alto. Eu queria era realmente me estabilizar. Então eu fui procurar emprego em outros lugares, demorou mais um pouquinho, mas eu encontrei, acho que se eu não me engano, 1 mês e meio ou 2 meses depois, uma proposta, fiz uma entrevista em um restaurante. Aqui próximo, então era bom porque eu podia ir trabalhar a pé e esse restaurante dava o bendito do contrato de trabalho. Mesmo sem experiência, eles aceitaram que eu fosse trabalhar lá e eles forneciam o contrato de trabalho. A proposta era a seguinte, o cargo era de empregado de mesa, ou como nós chamamos no Brasil, garçom, certo? Eu acho o trabalho de garçom um trabalho muito digno, servir as pessoas é um trabalho muito digno. Inclusive, eu ia poder falar inglês com alguns clientes, porque aqui na cidade onde nós estamos, vêm muitas pessoas de fora de Portugal, principalmente muitos ingleses. E a língua que todo mundo fala era o inglês. E eu queria poder soltar um pouco meu inglês, que era básico, hoje já está um pouco mais intermediário, por conta dessa experiência. Era uma carga horária de 8 horas por dia, só que só tinha uma folga por semana. A proposta era de uma folga e meia por semana. Isso significa que por semana eu teria um dia de folga e um outro dia eu trabalharia só meio período, só 4 horas. Gente, na verdade isso não acontecia, tá? Vou ser bem sincero com vocês, praticamente todos os dias eu fazia horas extra, eu ficava mais tempo do que era me pedido. A pedido dos meus gerentes, dos meus superiores, do dono do restaurante, o serviço ia crescendo e aumentando, e não tinha gente suficiente para atender. A carga horária era muito alta, eu nunca ficava só 8 horas trabalhando, eu sempre ficava mais. Tá? Eu nunca recebi nenhuma hora extra, não foi pago a mim por essas horas extras. Questionei sobre isso, fui conversar, assim, com espírito... Gente, eu sempre ia com espírito leve, numa boa, mas ia perguntar, escuta, a gente recebe por essas horas extras? A conversa nunca era objetiva e clara o suficiente, nunca foi muito transparente e no final das contas eu não recebi por isso. Mas, uma informação importante, esse local me deu um contrato de trabalho, fez a minha inscrição na Segurança Social, portanto eu consegui um número de inscrição na Segurança Social, que me permitia ter acesso ao Sistema Público de Saúde de Portugal, que me permitia procurar outros empregos também, né? Isso não é uma coisa que o empregador gosta que a gente saiba, mas é verdade, para você procurar emprego aqui, é importante que você tenha um número de segurança social. Quem vai te dar isso é o seu primeiro empregador. Isso é muito difícil, porque tem empresas que não contratam quem não tem segurança social, quem não tem um número de inscrição na segurança social. E eles me deram um contrato de trabalho, fizeram a minha inscrição na segurança social e me deram um salário mínimo. Na altura eu acho que era em torno de 700 euros. No total eu fiquei aproximadamente 6 meses no restaurante e era bastante puxado. O garçom, ele levanta muito peso, tá? E assim, não é um serviço que me incomodava. Eu até emagreci bastante porque eu trabalhava 8 horas em pé,
me movimentando o tempo todo, atendendo as pessoas, e exigia uma certa agilidade, uma rapidez no atendimento, porque a demanda era muito alta e oscilava bastante. Havia períodos de ociosidade, onde tinham poucos clientes, e era o período onde a gente fazia a limpeza, a organização do espaço, a divisão das mesas, e havia períodos de muita demanda, onde todas as mesas estavam lotadas e a gente tinha que atender rápido, e sem demonstrar que a gente estava correndo. Então era realmente um trabalho físico, né? Cardio mesmo, assim. Era levar a mesa para lá, levar lixo para fora. Eu levei muitos sacos de lixo para fora, pesados, sacos quase da minha altura, assim. Então, nesse meio tempo ali, quando estava chegando próximo dos 6 meses, a gente conheceu uma lanchonete que tinha aberto aqui na cidade, e a gente conheceu os donos da lanchonete, que me fizeram uma proposta para trabalhar lá, e eu aceitei. O nome dessa lanchonete é Bacana Lanches, fica aqui em Faro, é muito bom, é muito gostoso o lanche lá. A gente recomenda, inclusive, que se você vier a Faro, que você vá ao Bacana, apesar de não ser uma culinária portuguesa, é bem brasileiro, mas é muito gostoso. E a Naná já tinha feito um part-time lá, no verão ou no inverno? No verão. No verão. A Naná já tinha feito part-time lá no verão, já tinha feito um trabalho de meio período lá. Eu já tinha uma noção de como que era lá e tinha muita experiência ali, os 6 meses de trabalho como garçom, ou como chamam aqui, empregado de mesa, no restaurante. Porém, fiquei menos de 2 meses. Eles tinham um horário de funcionamento que buscava principalmente a madrugada. E eu não via muito a Naná, eu ficava pouco tempo com ela. Então, para mim, isso não estava ornando, não estava batendo, e eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria abrir um estúdio de tatuagem. Eu sou tatuador, eu tenho meus equipamentos, eu trouxe minha máquina do Brasil, que eu comprei no Brasil, e eu queria começar a tatuar, mas eu ainda não tinha dinheiro suficiente para abrir um estúdio. Mas eu consegui, surgiu uma proposta de um espaço que eu conseguia pagar, dividindo ali com um colega que é barbeiro. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando como que foi abrir o meu estúdio de tatuagem aqui em Portugal, na cidade de Faro. Cessei esse período aí no Bacana, foi um período curto aí de aproximadamente 2 meses. Eu consegui abrir meu estúdio, o espaço estava caminhando, só que as reservas financeiras foram acabando. E aí eu pensei, eu preciso achar um emprego de meio período para que eu possa ter uma renda garantida todo mês ali, mesmo que seja um trabalho de meio período. Poderia trabalhar no meu estúdio e ter esse emprego fixo, como empregado mesmo. E aí eu fui buscar outro emprego, comecei a mandar currículo novamente, buscar outros lugares, outros comércios, só que nesse momento eu já tinha a documentação que eu não tinha lá atrás. E aí eu consegui um pouco mais rápido. Todos esses empregos eu consegui deixando o currículo na porta, tá? Eu mandei muitos currículos online, mas eu não consegui entrevistas e muito menos propostas para esses currículos que eu deixei online. Foi tudo deixando na porta mesmo. O boca a boca aqui ainda funciona, tá bem? E na Vodafone, que é uma grande empresa de telefonia mundial, que tem uma loja aqui em Faro, eu deixei lá no balcão e na semana seguinte me chamaram para uma entrevista. E eu ingressei na Vodafone e trabalho lá até hoje. Eu fiquei 3 meses com um período de experiência, depois fiquei mais ou menos 3 meses como um part-time, e depois de 3 meses ainda me convidaram para virar full-time, quer dizer, eu já estou trabalhando 8 horas na Vodafone e eu ainda estou tatuando, tenho meu estúdio aqui. Ou seja, já faz mais ou menos 8 meses que eu tô lá na Vodafone. A estrutura de trabalho é muito mais confortável para mim. Por quê, gente? É uma loja de shopping, ok? Eu tenho 2 folgas por semana. Não são folgas fixas, elas são rotativas, mas eu tenho garantidamente 2 folgas por semana. Eu trabalho falando bastante inglês, o que para mim é uma coisa boa, exercitar o inglês, falar com clientes. Lá o meu cargo é de assistente de loja, que nada mais é do que um vendedor. Eu vendo planos de celular, vendo acessórios para telefone, vendo telefones, ou aqui como chama, telemóveis, né? Que para o Tech Nerd é ótimo, porque ele sempre está estudando coisa de tecnologia e sabendo de todos os celulares. É um assunto que eu gosto muito, tecnologia, então é sempre bom estar atualizado. Então eu vejo vídeos de celulares que eu vendo na loja, então eu gosto de falar com propriedade sobre esse assunto. E poder falar com propriedade de um assunto que eu gosto em inglês, para mim era melhor ainda.
porque eu posso exercitar a língua, que me dá mais liberdade de ir e vir nessa nossa rotina de viagens, de conhecer o mundo. Eu gosto muito. Eu ganho um salário fixo, é um salário mínimo, ganho um percentual variável de acordo com as minhas vendas, ou seja, é uma comissão de vendas. E eu tenho vale alimentação. É bem estruturado, é bem formal, com um contrato bonitinho, tudo certinho. Diferente da experiência que a gente tinha em São Paulo, muitos amigos nossos falavam que trabalhar em shopping não era uma coisa tão legal, que era cansativo, exaustivo. Aqui não, é o contrário. Se você conseguir um trabalho dentro de um shopping, você vai ter mais conforto e regras, tá, gente? Dificilmente você vai fazer hora extra, você pode até fazer se você quiser. Trabalhar em shopping aqui é uma coisa boa, é regrado, é parametrizado, funciona, tem 2 folgas por semana, recebo meu salário certinho, sem atraso no final do mês e ganho comissão de venda. Algumas empresas menores, eventualmente pode ter alguma variação assim nessas partes administrativas, ou seja, atrasar um pouco o salário. Nós temos colegas que já nos compartilharam que não receberam a totalidade do salário, receberam picado, receberam um pouco no final do mês, depois do meio do mês. Alguns não receberam. Então, trabalhar em shopping é bom porque essas empresas maiores, elas têm que seguir regras. E regra, gente, é uma coisa boa. Estabilidade na hora que você está imigrando traz uma paz de espírito para a gente que não tem preço, certo? Então, trabalhar em empresas grandes é bom. É mais difícil de ingressar nesse mercado. Você vai precisar da documentação que eu não tinha lá atrás. E quando eu consegui, eu fui buscar e deu certo. Mas se você conseguir, vai te dar uma paz de espírito muito grande por conta dessas regras que são seguidas de forma rígida, de forma correta. Bom, para quem assistiu até o final, eu vou deixar algumas dicas extras, só para você que ficou até o final. Nessa trajetória toda, desse meu caminho, desse meu percurso buscando ingressar no mercado de trabalho aqui em Portugal, eu fui conhecendo algumas pessoas e criando amigos, criando amizades. E todos eles foram me dando dicas de como conseguir um emprego de forma mais rápida, mais prática, um emprego que fosse mais confortável, mais agradável, um emprego que pagasse melhor. E eu quero compartilhar essas dicas com vocês. Se você está buscando um emprego rápido, é uma dica que eu dei no início do vídeo, mas eu quero enfatizar aqui. Procure restaurante, porque restaurante sempre está precisando de gente. Porém, apesar de eles estarem precisando de gente, eles precisam porque é uma rotatividade muito grande. Entra gente e sai gente muito rápido, porque é um serviço difícil, que às vezes atrasa o pagamento, mas recebe, e muitas vezes você vai fazer hora extra e não vai receber por isso, mas você ganha um trabalho de forma rápida. Segundo, se você quer trabalhar rápido e quer ganhar bem, a minha sugestão é que você procure serviços na construção civil, ou seja, pedreiros e auxiliares de pedreiros. Você consegue emprego rápido, mas normalmente eles contratam quem emite recibo verde, ou seja, trabalhadores autônomos. Se cadastrar para emitir recibo verde não é difícil, é só você ir na Câmara da Prefeitura e se cadastrar. E você consegue emprego rápido e ganha bem, tá? Um auxiliar aqui ganha em média, tá, pessoal? A minha experiência e dos nossos amigos, né? A experiência e a informação que os nossos amigos nos trouxeram, tá? Um auxiliar de pedreiro que trabalha na construção civil ganha em média 50 euros por dia. Trabalhando 8 horas bonitinho. Aqui em Faro, né? Porque a gente sabe que tem o nosso amigo que foi até para Caldas da Rainha para ganhar 70 por dia. A gente estava falando de alguns amigos que a gente tem aqui que trabalham em Faro. Exatamente. Né? São mais de um, são uns 4, 5 que a gente perguntou. Exatamente. Detalhe, isso é o custo médio do diário que ganha um auxiliar. Um pedreiro que tem mais conhecimento dentro da construção civil, ele vai ganhar tranquilamente o dobro disso, ou às vezes o triplo, tá bem? Pedreiro aqui ganha bem. Terceira dica, você tem carta de condução, venha com a sua carta, com a sua PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, e você vai poder dirigir por 6 meses aqui legalmente, regularizado. Procurar um emprego que precise de carta de condução é bom. E esses empregos você pode fazer entrega. Entregadores aqui ganham bem, tem contrato de trabalho e tem alta demanda, tá? Tem muita demanda para entregadores, mas você precisa ter carta de condução, pelo menos a do tipo B, que eles chamam de condução de ligeiros,
Okay. E em alguns casos, como aplicativo, como Uber e Uber Eats, vai precisar de outras documentações. Esse jeito que o Pedro tá falando é empresa, tipo, quem é de São Paulo? Mercado Livre, essas coisas. Entregar de empresa. Tem muitas empresas aqui, tipo CTT, que é o Correio, vai precisar e não vai exigir que você tenha certificações como pro Uber, que você precisa ter coisas na carteira. Uber e Uber Eats, aí você tem que ter outro tipo de documentação e quando você chega, normalmente você não tem, né? Exatamente. Dentro dessa dica tem 2 dicas extra. Vocês lembram que eu falei que restaurantes contratam muita gente? Pois é, se você tiver carta de moto, com certeza você consegue trabalho como entregador, principalmente pizzarias. Entregador de pizza você consegue. A carta B, que é a carta de veículos leves ou ligeiros, ela permite aqui em Portugal que você consiga pilotar ou dirigir uma moto de até 125 cilindradas, tá? Isso é uma dica muito importante, porque você pode trabalhar como entregador aqui e pilotando uma moto de até 125 cilindradas só com a carta B. Se você precisar de uma moto com mais cilindradas, você vai precisar da carta de moto também. Para trabalhar como Uber ou motorista com transporte de passageiros, você vai precisar da carta portuguesa. Esse é um outro processo, que é a migração da sua carta brasileira para a carta portuguesa. Eu estou nesse processo e posso fazer um vídeo sobre isso. Conta aqui nos comentários se você tem interesse em saber como fazer a transição da carta brasileira para a carta portuguesa e quais são as vantagens disso. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as dicas que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando que essa é a minha experiência. Se você mora em Portugal, se você imigrou do Brasil para Portugal e teve uma experiência diferente, por favor, comenta aqui e conta pra gente como é que foi a sua experiência. Um beijão para vocês, vejo vocês no próximo vídeo e vem na mala! Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know